paz na guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Bíblia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Estimados irmãos e irmãs, continuamos o programa da vez passada, retomando o Evangelho de Lucas nas suas partes e temas. Em primeiro lugar, temos o Evangelho da Infância, que aparece em Lucas e Mateus nos 2 primeiros capítulos. Esse Evangelho tem a função biográfica, mostra o nascimento de Jesus e situa tal nascimento na história universal. Com o edito de César Augusto, que foi do ano 30 depois de Cristo a 14 depois de Cristo, que ele viveu, com Quirino, governador da Síria. Isso aconteceu de 4 a 1 a.C., no primeiro recenseamento, que seria 8 a 6 a.C. Herodes já estava morto, que aconteceu no 4 a.C. Isso nos situa o Evangelho na provável data de 8 a 6 a.C. O Evangelho não, o nascimento de Jesus, 8 a 6 a.C., o que é verdade por causa de um erro no calendário universal feito na Idade Média por um monge. Esse evangelho, então, além dessa função biográfica de Jesus, e o antepenúltimo prêmio Ratzinger de teologia, que é concedido no Vaticano, deve-se a um inglês chamado Richard Burroughs, que descreveu a função biográfica dos evangelhos, portanto, a sua veracidade. Em segundo lugar, temos a função teológica. Os 2 primeiros capítulos de Lucas antecipam os temas de toda a sua obra. São eles: salvação e gozo na terra, capítulo 1, versículos 14, 28 e 44 e assim por diante. Louvor e ação de graças nos 3 hinos conhecidos, Magnificat, o canto de Maria. Benedictus, o canto que se refere a João Batista. Nunc dimittis, que é o canto que se refere a Simeão, que nós rezamos no nosso breviário, livro de orações, todos os dias. Também fala nos pobres de Yahvé, os pobres que são justos, nos hinos de Maria, Zacarias, Simeão e Ana, pobres, piedosos e justos. Fala na visita aos pastores, que representam os pobres, ao contrário de magos em Mateus. Fala que Israel chegou ao fim, ou seja, simbolicamente as pessoas velhas que são Zacarias, Simeão e Ana, pertencem ao Antigo. Né? Para Mateus, o Antigo começa a ser superado, para Lucas já passou. Também, Lucas apresenta a dor que antecipa a paixão, quando Maria ouve de Ana que Jesus será sinal de contradição. O começo do Evangelho, ou seja, a segunda parte, está nos capítulos 3, versículo 1 a 4, versículo 13. Aqui a palavra princípio é sublinhada, ou seja, é o começo da missão de Jesus no Evangelho, e em Atos dos Apóstolos é o começo da missão universal da Igreja. Fala no Espírito Santo, que é central na obra de Lucas, é aquele que mais fala no Espírito Santo ao lado do Evangelho de João. O Espírito Santo é efundido em Jesus no batismo, o assiste durante as tentações no deserto, capítulo 4, versículo 1 a 13. O templo, em Lucas, é a última das tentações, o último obstáculo, para Mateus era o penúltimo, ou seja, a última tentação é Jesus se jogar de cima do templo, ou seja, o domínio da parte religiosa. Satanás aparece desde o início e volta na hora da paixão, nas palavras que Jesus descesse da cruz, que realmente ele é o Filho de Deus. A terceira parte é o anúncio do reino, que abrange do capítulo 4, versículo 14, ao capítulo 9, versículo 50. O começo se dá na Galileia, e daí se esparrama, se difunde por toda a nação judaica. O episódio programático do Evangelho se dá na sinagoga de Nazaré, a primeira aparição pública de Jesus neste Evangelho, quando ele evoca as esperanças de Israel
que estão em Isaías capítulo 61, versículos 1 a 4. São a esperança dos pobres de Yahvé, como Magnificat e Benedictus. É aquele que mais acentua a temática dos pobres. Então, também eu falava que aqui o cardeal Martini chamava este texto de querigma pela metade. Depois eu vou comentar o querigma inteiro que aparece nos discípulos de Emaús, lá no final do Evangelho. Então, nós temos aqui no início uma pregação mais querigmática, o anúncio vigoroso voltado para a salvação. Depois temos sinais abundantes, exorcismos, curas, perdão dos pecados. Aparece a manifesta divisão entre crentes e incrédulos, capítulo 8, versículos 1 a 18. A transfiguração de Jesus no Monte Tabor é situada por Lucas no início, para dar impulso à missão dos 72 discípulos. Em Marcos aparecia no fim. Então os evangelistas jogam com essa liberdade segundo a mensagem que desejam imprimir. Aqui é o começo da viagem de Jerusalém, onde vai acontecer a paixão. Então, nesses capítulos iniciais, Jesus se dedica à instrução humana dos discípulos, sensibilidade ao sofrimento e assim por diante. Quarta parte do Evangelho é a viagem a Jerusalém, capítulo 9, versículos 51 a 19,28. É a parte mais longa, 40% do Evangelho de Lucas. De 9,51 a 13, versículo 21, mostra-se a existência cristã segundo a vontade de Deus, o que significa fazer-se discípulo, como anunciar a boa nova, como Deus manifesta o seu amor. No capítulo 13, versículo 22 a 17, versículo 10, é a parte central do Evangelho. O tema principal é a misericórdia de Deus. No capítulo 17, versículo 11 a 19, versículo 27, aparecem parábolas orientadas à misericórdia. No entanto, o ponto culminante, o centro do Evangelho, está na parábola conhecida como o Filho Pródigo, exatamente na metade do Evangelho. Ou seja, dividido em duas partes, o que vem antes e o que vem depois. Aqui está no meio o Filho Pródigo, que significa que Deus acolhe sempre o pecador que se afastou, como o pai acolheu o filho que saiu de casa e perdeu tudo no mundo afora. Então, nessa parte, o termo caminho é constantemente evocado. Capítulo 9, versículo 52, 10, 38, 13, 22 a 23 e assim por diante. O reino ainda está distante, é preciso vigilância para que venha o reino. Atentos a Jesus Cristo. Capítulo 12, versículo 1 a 32 e assim por diante. Jerusalém aguarda Jesus. Capítulo 9, versículo 51. Surge a lamentação sobre Jerusalém, ou seja, ela será destruída. Capítulo 13, versículo 31 a 35. Jesus chora sobre Jerusalém e prevê o rechaço que ele sofrerá. No capítulo 19, versículos 1 a 27. Essa parte é concentrada no ensinamento dos discípulos. Fala-se no amor ao próximo, capítulo 10, versículos 25 a 37, na escuta da palavra, capítulo 10, versículo 38 a 42, com Marta e Maria, na humildade, capítulo 17, versículo 1 a 10, onde são chamados os discípulos de servos inúteis, é preciso obedecer. Fala na insistência da oração, com o Pai Nosso, frases e parábolas, capítulo 11, versículos 11 a 13, 18 a 30. Fala no amor prático, concreto aos pobres, que é um tema dominante dessa parte, no capítulo 12, versículos 13 a 30, 14, 25 a 33 e vários outros textos. Mostra a incompatibilidade entre a riqueza e a salvação numa série de figuras negativas. O rico nécio, tolo, que enriquece, acha que a vida está feita e morre naquele dia. O jovem rico que se nega a dar aquilo e seguir a Jesus, aquilo que lhe pertence. Na parábola do rico e Lázaro, que é única em Lucas, onde o rico vivia de banquetes e o Lázaro não obtinha uma migalha,
Ambos morrendo, vai o Lázaro para o céu, para o seio de Abraão, e o rico para o Sheol, a imagem do inferno. Figura positiva entre os ricos, já tínhamos adiantado, é o Zaqueu, capítulo 19, versículos 1 a 10. Zaqueu é aquele que, esperando Jesus para vê-lo em Jericó, de cima de uma árvore chamada sicômoro, é visto por Jesus, Jesus vai à sua casa, o visita, ele se converte e devolve 4 vezes o que roubou como cobrador de impostos e a metade do que ainda restou. Ou seja, a mensagem de Lucas visa a conversão dos ricos por causa dos pobres, por causa de Deus. A viagem a Jerusalém tem um aspecto eclesial. É a vida pré-pascal da igreja, antes da Páscoa. É a vida cristã no mundo. Assim é a vida, como uma grande viagem. Aqui aparecem 3 cenas de vocação com as suas exigências. É preciso deixar tudo e seguir Jesus. É preciso a cada dia tomar a sua cruz. E mostra também a vocação dos 72, no capítulo 10, versículos 1 a 16, que narra a missão universal da igreja. Os últimos dias de Jesus em Jerusalém, com a sua paixão e ressurreição, estão nos capítulos 19 a 29 a 24, versículo 53. A abertura se dá com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que evoca o profeta Zacarias, recebido com palmas, mantos, mas montado na humildade de um burrinho. Jesus chora ao olhar a cidade, porque sabe que ela será destruída. Aqui ele expulsa os mercadores, comerciantes do templo, dizendo que tornaram a casa de oração um covil de ladrões, e isso decreta então a sua condenação. É o último período do prolongado ensinamento no templo por Jesus. Capítulo 19, versículo 47 seguintes, capítulo 21, versículo 37 e 38. Jesus assume controvérsias, debate, conflito com seus adversários, capítulo 20, versículos 1 a 47, e aparece como culminância o último discurso escatológico de Jesus referido ao fim dos tempos. Isso é feito a todo o povo. Também aqui aparece o futuro da igreja, né, no papel do ministério e na exigência do serviço. Aparece o discurso de despedida aos discípulos na última ceia, capítulo 22, versículos 21 a 38. A última ceia é a oração do Getsemane, no capítulo 22, versículos 39 a 46, que são a chave da interpretação salvífica do Evangelho. Aparece o relato da paixão, capítulo 22, versículo 47 a 23, versículo 53. Surge a divisão entre incrédulos e crentes, com o malfeitor arrependido ao lado da cruz. Ou seja, mesmo os malvados podem se converter na última hora. E na misericórdia de Deus, Jesus reza por aqueles que o crucificam. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Capítulo 23, versículo 24. A ressurreição de Jesus aparece em 3 momentos. Didaticamente, em primeiro lugar, o apelo ao túmulo vazio. Vão lá e não encontram ninguém. Não é uma prova da ressurreição. O centro é o episódio de Emaús, quando Jesus aparece ressuscitado a esses discípulos, nesse texto que é muitas vezes evocado pela igreja, inclusive nesse último sínodo dos jovens. Capítulo 24, versículos 13 a 35. Por fim, Jesus aparece a todo o grupo, capítulo 24, versículos 36 a 37, e assim cura a cegueira deles, que já era acentuada no Evangelho de Marcos. Eles compreendem as Escrituras e compreendem a Jesus. A morte e a ressurreição, então, lança a evangelização de todos os povos. Capítulo 24 a 26 é o mandato que eles recebem. Então, aqui nós fazemos um breve intervalo para seguir logo após. Jesus Cristo é
revelação. Quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação. Quem tem Deus no coração. Prosseguindo o programa sobre o Evangelho de Lucas, então, entramos nos eixos ou linhas fundamentais da teologia do pensamento de Lucas. Primeiro eixo é a história da salvação em 3 partes. Só Lucas faz isso. Primeiro tempo de Israel vai até o João Batista, Lucas capítulo 16, versículo 16. O segundo é o tempo de Jesus, que é o centro da história da salvação. Terceiro é o tempo da igreja, que vai até a segunda vinda de Cristo, em Atos dos Apóstolos. E aqui se considera que hoje já é o tempo definitivo. Não precisamos esperar muito que venha então o final. Hoje já é o tempo definitivo, hoje é repetido sempre em Lucas. Segundo tema é a pessoa de Jesus. Jesus em Lucas aparece sobretudo como o Salvador, capítulo 4, versículos 14 a 17, com verbos de salvação. É Salvador para todas as nações, capítulo 2, versículos 32, 3, versículo 6, 3, 38. Ou seja, a genealogia de Jesus nos 2 primeiros capítulos começa em Adão, ligando Jesus com todo o universo, e não apenas com Abraão ligando a Israel. Terceiro ponto nós chamamos querigma. Querigma significa proclamação. Era o anúncio com trombetas do Filho do Imperador, e esse é Jesus Cristo para os cristãos. Só aparece esse querigma em Lucas capítulo 11, versículo 32, quando Jesus diz que eles não vão ver outro sinal do que aquele sinal de Jonas, que, colocado na boca de uma baleia, é vomitado na praia, ressurge, então, depois daquilo que era considerado morte. O verbo querissem, que significa proclamar, aparece 9 vezes em Lucas. O termo querigma, no sentido amplo, pode designar a totalidade da obra de Lucas enquanto proclamação. Ele está inserido na dinâmica de uma narração que atua como veículo da teologia de Lucas. Dizia um grande autor, Fitzmyer, que em Lucas o querigma, a tradição e a atividade de Jesus são magnitudes realmente inseparáveis. Não existe querigma separado da tradição e história de Jesus. Querigma, então, e ensino não tem diferença clara em Lucas. São sinônimos de querissem, os verbos evangelizar, ensinar, falar e pregar. Também tem alcance e repercussão querigmática as curas, as vitórias sobre a força do mal, a decisão de enfrentar a morte, porque Deus atua por ele, não minimizando a compreensão humana daquilo que Jesus faz. Jesus, então, é o profeta e pregador da salvação escatológica dos últimos tempos, já presentes, proclama a decisiva intervenção de Deus na história humana, fala em um novo tempo, que é o ano da graça, capítulo 14 a 19, versículo 19, fala que hoje é o tempo da decisão, capítulo 14 a 21, e Jesus aparece como ungido. O Espírito Santo em plenitude lhe é comunicado, mais uma vez no capítulo 14, versículo 18. O termo reino de Deus significa vida digna para todos, e não um poder terrestre. Deve ser pregado com urgência, capítulo 4, versículo 43. Significa liberdade, capítulo 4, versículo 18. Significa salvação, no capítulo 19, versículo 9. É como um banquete, onde todos se sentem bem,
capítulo 7, versículo 28, é uma realidade que vem, capítulo 10, versículo 9, mas que também deve ser buscado, capítulo 10, versículo 31. Exige esforço para entrar, capítulo 16, versículo 16. A cruz não é maldição, mas é consequência da obediência de Jesus ao Pai em busca do reino. Isso aparece em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23, e é a expressão do pecado humano. Discípulos. Lucas é o único que apresenta Jesus em sua atividade de iniciação e entretenimento com os discípulos para proclamar: quem os escuta, a mim escuta. Capítulo 10, versículo 16. Os 12 são discípulos. Os 12, capítulo 9, versículo 2. E os 72, esses só aparecem em Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 16, que é uma nova missão universal da igreja, anunciando o reino de Deus, né? Que é a missão dos discípulos, capítulo 9, versículo 1 a 6 e também versículo 10. Eles devem anunciar a palavra de Jesus, isso aparece em vários textos dos Atos dos Apóstolos, a começar pelo capítulo 4, versículo 4, versículos 29 e 31, e outros. Eles devem anunciar Jesus, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 32 e 36. Devem pregar em nome de Jesus, capítulo 24, versículo 47 e vários textos de Atos. E também são designados em vários sumários, dizendo que a palavra crescia com a pregação dos discípulos. Eles pregam o arrependimento e o perdão a todos os povos, capítulo 24, versículo 47, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38 e outros textos. Os discípulos são instruídos 40 dias pelo ressuscitado depois da morte até Pentecostes. Isso só aparece em Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 1, versículo 13. 40 dias, que lembra também 40 anos no deserto, a tentação de 40 dias por Jesus. Bom, podemos comparar o Evangelho de Marcos com o de Lucas, segundo o cardeal Martini. Marcos, capítulo 1, versículo 15, fala que cumpriu-se o tempo. Lucas, capítulo 4, versículo 18, fala que aí está o ano da graça do Senhor. Marcos fala em boa notícia e reino. Lucas fala em liberdade. Marcos fala arrependei-vos com urgência. Lucas fala hoje. Então, há equivalências. Também eu tinha falado no início em querigma incompleto e querigma completo, segundo o cardeal Martini. Querigma incompleto está em Lucas capítulo 4, versículos 14 a 30, quando Jesus aparece na sinagoga de Nazaré, sua primeira manifestação pública, e o querigma completo é Jesus ressuscitado, que aparece aos discípulos de Emaús, capítulo 24, versículos 13 a 35. O primeiro, incompleto, fala na missão de Jesus. O segundo transmite a missão aos discípulos. O primeiro se dá na Galileia e Nazaré, sua terra. O segundo em Emaús e Jerusalém, e daí ao mundo. O primeiro fala em anúncio e proclamação. O segundo começa com diálogo e depois passa o ensino e o anúncio antes da proclamação. Primeiro cita um texto da Escritura, que é Isaías capítulo 61, versículo 1 a 4. O segundo evoca toda a Escritura como lei e profetas. Então, o primeiro centra na palavra, o segundo vai começar com a acolhida, em que se parte o pão. E assim, no primeiro, um sucesso de Jesus em sua terra vira insucesso porque, não querendo fazer milagre devido à sua falta de fé, eles querem já eliminar Jesus. O segundo, o insucesso, ou seja, a morte vira sucesso, aparece Jesus ressuscitado. No primeiro, a vida transmitida por Jesus é prenúncio da morte. No segundo, a morte leva à ressurreição. No primeiro, Jesus nega-se a fazer o maravilhoso, e no segundo, a maravilha maior e a única é o milagre da ressurreição. Na primeira, os presentes de maravilhados com Jesus se revelam sem fé. Na segunda, de insensatos e lentos para compreender quem é Jesus morto e ressuscitado, eles são levados à fé. Então, esse é o querigma
que se revela incompleto no início e completo no fim do Evangelho. Quarto ponto é o Evangelho do Caminho, que vamos deixar para o próximo programa. O Evangelho do Caminho em Lucas. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.